para falar um pouquinho da nossa Cooper Citrus Expo, desse espaço que nós temos aqui e, acima de tudo, apoiar a iniciativa de Olho no Material Escolar. Assim, eu tenho um carinho especial, fui professor, sou professor, né, até esse ano, fui aí por 20 anos, por 10 anos professor na USP, lá em São Paulo, em administração. Depois, por mais 12 anos, professor na FGV, e tive a oportunidade de viajar o Brasil como um todo, e hoje estou como produtor e presidente do conselho da Cooper Citrus. E eu entendo assim, que a gente precisa cada vez mais mostrar as principais atividades que a atividade agropecuária apresenta. E eu destaco aqui a nossa Expo, esse espaço aqui. Aqui nós estamos, gente, numa fundação, isso aqui é uma fundação, tá? A Fundação Cooper Citrus. 1% do resultado que a Cooper Citrus gera, ele é aplicado nesse espaço. E aqui nós temos uma escola, convido vocês a conhecerem, uma escola nova, tem 4, 5 anos, um prédio de 1.600 metros, com 10 salas de aula, construído para o método baseado em problemas, com iluminação artificial, pé direito duplo, com isolamento, com tudo assim, o que existe mais de moderno numa escola, nós construímos aqui. E nós temos um padrinho para cada sala. Então, Singenta adotou uma sala, Bayer adotou outra, Basf adotou outra. Então, nós temos aí mais de 20 empresas que participam dessa nossa fundação. Então, aqui nesse espaço, nós temos um curso de tecnólogo, de graduação em agronegócio, em Big Data no agronegócio, que é gratuito, gente. Um curso gratuito, de altíssima qualidade, que é desenvolvido pela FATEC e complementado pela Cooper Citrus. Então, aqui, como a Cooper Citrus é a maior comercializadora de drones, de tratores, de implementos, fertilizantes defensivos, os nossos profissionais e os alunos têm a oportunidade de vivenciar a prática dentro das atividades que são desenvolvidas pela nossa cooperativa. Isso tudo é gratuito, da gente. Também temos um curso técnico em gestão no agronegócio, que está aqui, está disponível, também gratuito, realizado no noturno, nessas instalações. E, ao longo do dia, nós temos inúmeros treinamentos de operadores de máquinas, de pilotos de drones, de mecânicos de oficina, ou seja, tudo aquilo que tem demanda para o nosso produtor, nós formamos mão de obra especializada com cursos gratuitos, porque ganha a comunidade que se qualifica e ganha os agentes do agro que podem cada vez mais trabalhar com mão de obra qualificada. Nesse mesmo espaço, nós também temos projetos ambientais. Então, aqui nós temos viveiro de mudas, vocês podem visitar a fundação. Aqui nós fazemos projetos de recuperação de nascentes, projetos de recuperação de matas ciliares. Então, vem o agricultor, tem a necessidade de recuperar a mata, nós vamos lá, fazemos o licenciamento, levamos as mudas, plantamos e fazemos toda a recuperação, assim como as nascentes, para aumentar a disponibilidade de água. E aqui também, nesse espaço, nós temos 16 campos experimentais, onde cada tecnologia é testada ao lado de outra tecnologia. Nós chamamos isso de lado a lado. O que é isso? Eu aplico um agroquímico X contra o Y, contra o Z, contra uma testemunha, e vou ver o que dá mais resultado. Nós chamamos isso de uma vitrine a céu aberto. O produtor que quer conhecer um agroquímico, quer conhecer um fertilizante, quer conhecer um drone, antes ele vem nesse espaço, está ali, ele compara, vê o que funciona e o que não funciona. Ou seja, aqui é o agro funcionando de céu aberto. Nesse espaço, essa semana específica, Cooper Citrus Expo, nós temos 33 mil metros quadrados de exposição, são 170 expositores apresentando o que tem de mais moderno, distribuído por áreas específicas. Então, temos um pavilhão de insumos, que é fertilizantes, defensivos, sementes, foliares. Temos máquinas, tratores, vocês vão encontrar por toda a outra área. Temos uma área que nós chamamos de campo digital. O que é campo digital? São as tecnologias digitais que impactam o agro. Então, um satélite que fica ao entorno da Terra, tirando fotos da Terra, ele permite você analisar uma área, identificar possíveis plantas invasoras, e você vai com um drone que levanta voo por esse mapa e aplica produto químico só onde tem essa planta invasora e não numa área total. Isso é um exemplo. Mas vocês vão ver lá drones de pulverização, vocês vão ver drones de inspeção. Hoje está sendo lançado a DJI, uma caixa que você deixa no chão, qualquer parte do mundo, esse drone levanta voo, tira a foto da propriedade como se fosse um satélite, todo dia ele mapeia tudo. Então, ele mapeia se
conta o gado, você não precisa mais ter um peão lá para contar gado. Ele pega e te dá o algoritmo e fala quanto está deitado, quanto que está em pé, se está deitado tem algum problema. Ele permite avaliar como aquele serviço está sendo executado. Em qualquer parte do mundo, pelo smartphone, você tem uns relatórios e tem imagem em tempo real que vê até o tratorista dirigindo. Ou seja, são tecnologias digitais. E, normalmente, essas tecnologias digitais reduzem muito o custo de produção e dão muita eficiência. E aí, estou vendo que tem diversos jovens aqui, gente, isso atrai jovem, é tudo feito no smartphone, é tudo, você acompanha em tempo real, você faz um drone levantar voo, você aumenta o tamanho da gota por aqui, ó, o bicho está voando lá, está evaporando muito, por aqui você vê qual que é a umidade do ar e por aqui você muda o tamanho da gota de um drone que está pulverizando. Então, estudo, gente, são exemplos do agro, que vocês vão poder observar aqui em todos esses espaços. São 160 empresas apresentando, cada uma dentro do seu foco, trazendo o que existe de mais atual. Então, não deixem de visitar a Copercitos Expo, não deixem de visitar a Fundação. Vocês vão ver que aqui, todo dia, circulam, na média, 500 pessoas por dia dentro desse espaço aqui. Os cursos são noturnos, o de graduação e o técnico, e durante o dia nós temos cursos de operadores, aí são atividades mais no dia a dia, assim como os simpósios, assim como os eventos mais técnicos de formação, e isso tudo é aberto para todos vocês. Então, é extremamente importante, e nós entendemos que isso é sustentabilidade social, difundir conhecimento para o agricultor, fazer com que esse conhecimento chegue no agricultor e qualificar a comunidade no geral. A gente sabe que a principal dificuldade no agro hoje chama-se mão de obra qualificada. A gente tem muita tecnologia em trator, em drone, em vante, em sistemas de colheita, sistemas de plantio, e menos da metade dessa tecnologia ela é usada no dia a dia. Por quê? Falta a pecinha atrás, que é o ser humano, que opera aquilo, que extrai todo esse potencial. Então, gente, a Copercitos Expo está de portas abertas para vocês. Conheçam essa estrutura, conheçam mais da Fundação Copercitos. Tem um site, tem toda essa programação aberta no site, todos os eventos são abertos. Isso daqui é aberto para a comunidade como um todo, não é para cooperado, para produtor, é aberto para todo mundo. Isso daqui é uma ação de sustentabilidade, que é o pilar estratégico da Copercitos. Então, não deixem de visitar. E parabéns pela iniciativa. Acho muito gostoso conversar com educadores, conversar com a juventude, passar um pouquinho, explicar um pouco essa dinâmica viva do agro. Tudo é muito rápido, tudo é muito atual, tudo é muito modernizado. E cabe à Copercitos e à Fundação ajudar o agricultor a se atualizar a todo momento. Você lança um drone hoje aqui, daqui 6 meses tem uma versão melhor, mais atual, e a gente precisa sempre, e quem vai operar precisa entender, precisa saber o que está sendo de mais atual. E com isso nós vamos levando todo esse conhecimento para o campo e qualificando toda a comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, gente. Muito obrigada, Matheus. Nós registramos a presença da secretária de Educação de Bebedouro, Angélica, seja bem-vinda. E agora é com grande satisfação que apresentamos o nosso palestrante, engenheiro agrônomo Rodrigo Paniagua. Ele é formado pela Exalc USP e especialista em produção de ruminantes. Rodrigo é diretor da Boviplan Consultoria Agropecuária e membro da Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável. Hoje, ele nos trará uma visão realista e desmitificadora do agronegócio, buscando apresentar o agro como ele realmente é e demonstrando que é possível, sim, desenvolver a agricultura de forma sustentável. Rodrigo. Boa tarde. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje para conversar com a gente aqui. Fique à vontade para me interromper, perguntar. O tempo está meio apertado, já cortei alguns slides para não tomar muito tempo de vocês, mas se eu vou passar algumas coisas meio rápido. Se você falar, não entendi, não ouvi, quero repete, pode me interromper e eu vou fazer assim, tá? Muito obrigado à Copercitos por apoiar a nossa associação. Isso aqui o apoio de vocês é de fundamental importância. Nós somos muito gratos à Copercitos por apoiar a iniciativa da Associação de Olho no Material Escolar. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que eu me sinto extremamente honrado de estar aqui na frente com o microfone e uma pressão muito grande para falar para professores, né? Porque eu não sou um palestrante, eu sou um consultor, né? Então a minha função é outra, mas aqui eu estou aqui para contar um pouco da nossa história, né? A história do agro atual para vocês.
E quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei da professora Pureza. Era uma senhora que me deu aula na primeira série e na terceira série. E foi nesse dia, nessa primeira semana de aula que eu tive com ela, que eu entendi o que quer dizer professor. Professora, né? Porque antes você ia lá no parquinho, tá, professora, a pessoa que estava entretendo a gente. Aquele dia que eu entrei na sala de aula e ela começou a dar aula e ela começou a ser... Ela era muito exigente, as pessoas não gostavam de fazer a aula dela, não. Eu gostava, porque ela era muito exigente. E ela me ensinou muitas coisas que eu fui aprendendo ao longo da minha vida, que eu ouvi de outras pessoas. A primeira pessoa que me contou foi ela. Não esqueça um ensinamento que ela me disse assim, olha, faça bem feito para não fazer duas vezes. Isso eu não esqueço até hoje, eu levo para mim, e eu sou muito grato a ela, e hoje eu estou aqui pensando muito nela para falar com vocês. Eu vou falar sobre o agronegócio, eu vou falar das questões ambientais ligadas ao agronegócio, as questões econômicas, sociais e também tecnológicas. Mas por que eu vou falar disso? Né? Exatamente porque eu selecionei esses temas. Por causa disso aqui. A nossa associação ela nasceu durante a pandemia, quando os pais ficaram mais próximos de seus filhos, acompanhando as aulas, né? Acompanhando as aulas, as tarefas. E nós, pais, mães, avós do agro, começamos a ver coisas no material didático que não fazia o menor sentido para nós. Era uma coisa extremamente estranha à nossa realidade. Coisas que se praticava há 30 anos atrás, não são coisas de hoje. A gente começou a ficar incomodado com isso. E começamos a conversar entre nós. Hoje tem WhatsApp, né? E a gente começou a conversar, muita gente repetindo a mesma coisa, era comum essa história. Nós fomos juntando forças, está aqui a Carol que me trouxe para a associação, não esqueço o dia que ela me ligou para contar que existe a associação, e eu estava preocupado, pô, meu filho está nisso aqui, mas isso aqui não é verdade. Isso aqui é erro científico, inclusive, não é uma questão de ter uma opinião, né? É erro científico. Só que o que era uma percepção desses pais e mães, a gente fala assim, poxa, mas será que isso é só com a gente, algum editor especificamente, né? Uma percepção mesmo? Nós precisamos do agro, a gente está puxando a sardinha, né? Aí a associação foi montada, a primeira ação dela foi assim, vamos tirar da cabeça se é uma percepção, se é realidade. E a associação contratou a FIA, Fundação Instituto de Administração da USP, do Estado de São Paulo, porque é uma entidade de notório saber, não é uma entidade do agro, e falamos assim, olha, por favor, avaliem os materiais didáticos e nos digam, é verdade que nós estamos pensando ou é mentira? Né? E eles tiveram 3 mil horas de trabalho, 9 mil páginas analisadas, 94 livros, né, de 10 editores diferentes, representando 80% do material didático comprado pelo governo federal. E aqui no gráfico ao lado, então, o que foi dito sobre o agronegócio, sobre o agro no material didático. Ou seja, quando o agro era mencionado, foi 35% do que foi encontrado sobre o agro era neutro, 14% positivo, 1% fortemente positivo, 32% negativos e 18% muito negativo. Então, assim, no material didático, se fala 3,3 vezes mais mal do agronegócio do que, podemos dizer assim, positivamente do agro. Nós não estamos interessados em esconder debaixo do tapete o que o agro fez ou faz de errado. Porque é reconhecendo os erros que nós cometemos que a gente entende como é que a gente pode melhorar. Mas também a gente não quer que seja dito algo que não existe, que é irreal, né? E é o que nós vamos encontrando no material didático. E a intenção dessa palestra é tentar desmistificar aquilo que nós identificamos que está errado, cientificamente errado, não tem dado estatístico oficial que valide aquilo, a gente vai trazer para vocês para mostrar o que é verdade, o que não é verdade, do que é dito no material didático. Né? Eu não estou trazendo aqui o material didático para vocês lerem, é uma palestra para professores, não são para alunos, né? Então eu trouxe um dado mais robusto para vocês aqui. Mais importante, daquilo que é falado sobre o agro no material didático, tanto faz se é positivo ou negativo, 97%, 96 ponto alguma coisa por cento, não tem embasamento científico, não tem dado estatístico. Hoje está na moda falar vozes da minha cabeça. Não é? A gente vê isso no Instagram, no Facebook, é isso aí mesmo. O que é dito sobre o agro no material didático é o que a pessoa que escreveu o livro pensa. Não tem embasamento científico. Olha, segundo o IBAMA, segundo o Ministério do Trabalho, segundo a Embrapa, não é assim. Apenas 3% é assim. E é o que a gente não quer. A gente quer que seja tudo com embasamento científico. Primeira coisa, isso aqui são dados oficiais do governo, isso é imagem de satélite, não é feito de forma aleatória, tem metodologia científica, tem metodologias que usadas no mundo inteiro, inclusive esses dados foram corroborados pela NASA, a NASA fez o trabalho delas. Deles encontrou até um pouco mais de mata virgem no Brasil que a Embrapa encontrou, mas não interessa, esses são os dados oficiais.
Essa é a verdade da ocupação da terra no Brasil. Nós temos 66,3% de todo o território brasileiro é mata ou vegetação nativa. Pode ser uma vegetação mais baixa de cerrado, uma savana. Mas isso é verdade. Não há quem consiga provar o contrário, porque simplesmente é verdade. Tem metodologia científica para fazer isso. Tem satélites para medir isso. Se vocês entrarem no Google Earth, por exemplo, você pode dar uma olhada, vocês vão ver que vai fazer sentido, por exemplo, porque é tudo feito com imagem de satélite. Não há um trabalho científico no mundo dizendo o contrário que está isso daqui. 2021. Oficial. Desse total, 66,3%, 9,9% é área de vegetação em áreas militares ou terras evolutas. Não tem documentação, não tem dono, entre aspas, oficialmente. 13,8% do território brasileiro é áreas indígenas, que são consideradas como áreas de preservação. 9,4% é unidade de conservação integral. E 33,2% de todo o território brasileiro é mata nativa dentro de áreas privadas. Metade da área preservada no Brasil está dentro de área privada. O produtor rural paga imposto territorial, ele é responsável legal por ela. Se pegar fogo, ele que vai ser acionado na justiça. Ele é obrigado a preservar isso aí. Aí nós sobram 21,2% do território brasileiro para pastagens, sendo que, daquele total, 37% é nativa. 7,8% do Brasil é lavoura. Esse é um número que choca muita gente, né? Rodrigo, mas eu saio andando por aí e só vejo lavoura. Claro, você mora num lugar que tem lavoura, você não mora no meio da Amazônia. Você não mora dentro de uma reserva legal. As lavouras estão perto da estrada por algum motivo. Não tem estrada para ir lá no meio do mato, tem estrada para ir na lavoura, para ir na cidade. Por isso que você vê lavoura e vê cidade. Bom, esse é o número oficial. Mas o Brasil tem mais preservação, tem menos preservação que os outros países. Vamos fazer um benchmark aqui com outros países. Desculpa, a garganta muito ruim. Nesse quadro aqui, o que está em laranja é a área agropecuária dos países. O que está em verde são florestas nativas, nativas e plantadas, e no azul outras áreas. São dados da FAO, 2021, dados oficiais também da ONU. E vocês podem observar ali, por exemplo, a Holanda. A Holanda tem 0,9% do território dela preservado. Sede do Greenpeace, por exemplo. Qual o país aí, então, que tem muita mata, Rodrigo? Tem a Alemanha, 16%. Estados Unidos, 28,7%. 41,1% do território americano é área de produção agropecuária. E o Brasil está aqui embaixo, para vocês compararem. Essa área de preservação do Brasil equivale a todo aquele território da Europa ali. Ó. O Brasil tem uma Europa aqui dentro de mata. Isso é verdade. Isso é a verdade. Bom, mas nós estamos estragando tudo, estamos degradando, estamos desmatando, estamos acabando com o nosso país, com as matas do Brasil. Não há como a gente viver, fazer lazer, trabalhar, se deslocar, sem passar por uma área que está desmatada. Nós não vivemos dentro do mato. Existe um motivo para desmatar. Só que tem que ser desmatado de forma consciente. Nós estamos fazendo isso? Nós não estávamos fazendo isso. Aqui, ó, esse é o gráfico oficial, esse aqui é do Map Biomas. Depois eu mostro quem é o Map Biomas para vocês. Mas olha como era alto no passado. Aqui é 2022, tá? A última barra. Como era alta a taxa de desmatamento anual que a gente tinha. E ela caiu. O desmatamento do Brasil, historicamente, está em queda. Está aí os gráficos das ONGs. O que eles fazem? Olha, esse ano aumentou tantos por cento em relação ao ano passado. Verdade. É verdade. Mas quando você olha no horizonte, você também tem outra interpretação. Mas está queimando. Aqui à direita são as queimadas. As queimadas do Brasil estão diminuindo ou estão aumentando ao longo do tempo?
Não estou dizendo que não existe queimada no Brasil, não estou dizendo que não existe desmatamento. Estou dizendo o seguinte, historicamente, nós estamos reduzindo o desmatamento e reduzindo queimadas no nosso país. Isso é o que importa. Nós queremos zerar isso. Nós estamos tentando, estamos num caminho de fazer isso aí acontecer. Ali em cima é a Amazônia e aqui embaixo é Cerrado. Então, se quiser falar, não, no Cerrado é uma coisa, a Amazônia é outra. Então, a Amazônia é legal. Eu não sei se vocês sabem, mas a Amazônia é legal. Não é só mata amazônica. Não é só bioma Amazônia. Envolve Cerrado, envolve outras áreas. É muito maior que só o Amazonas, por exemplo. É a maior área com legislação legal no Brasil, é a Amazônia Legal. Nos últimos anos vem aumentando, né? Vejam ali. Ainda assim, muito menor do que já foi no passado. E o que esse pessoal do ambientalista fala? Aqui tem uma fala da Marina Silva, de 23, e aqui do presidente do WWF de 2021. O que eles estão falando aí? Isso aí está aí. Os links. Ah, a propósito, essa apresentação eu vou distribuir para vocês, eu vou entregar para a organização, eles entregam com todos os links aí, todas as fontes para vocês checarem depois, tá? O que eles falam? Menos de 2% do total de produtores do Brasil cometem desmatamento. E aí, os produtores cometem desmatamento ou apenas 2% deles cometem? Não estou dizendo que é pouco que eles desmatam. Mas você dizer que o que 2% faz é o que todo mundo faz, está errado. Se tem uma professora ruim na sua escola, a sua escola não é ruim, ela que é ruim. Se tem um restaurante nessa cidade aqui que é ruim, não quer dizer que todos os restaurantes de bebedouro são ruins. Então, assim, eles falam. Presidente da WWF, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, falam menos de 2%. E olha que interessante o último gráfico aqui. Ó. Serasa Experian. Só 1% dos produtores rurais que tomaram crédito, ou seja, quem vai lá e pega em dinheiro emprestado para produzir, dinheiro do governo, inclusive, só 1% cometem infrações gravíssimas nos quesitos de ESG. Questão social, de governança e meio ambiente. Não é só meio ambiente agora. Nós não emprestamos dinheiro para quem faz coisa errada. O país, o setor privado, por exemplo, não empresta. Aqui, ó, tem todas as ONGs, as universidades, todo mundo que está por trás do Map Biomas, que hoje é uma referência nessa questão de mapeamento de satélite de mata, o que está desmatando, o que está queimando e por aí vai. Está todo mundo ali. Ó. Esse pessoal que deu aqueles dados que eu mostrei para vocês e estão estudando esses dados aqui. Ó. Agora é 23. Em 2023, apenas 0,96% dos imóveis rurais desmataram. Os agricultores brasileiros estão desmatando o Brasil? Menos de 1% fizeram isso no ano passado. E 93% daquilo ali, desmatamento ilegal. Ou seja, não é produtor. É grileiro, a gente está fazendo coisa errada. Vive disso, não vive de produzir. Aqui é o dado de Minas Gerais, não é interessante agora. Bom, e a pastagem, Rodrigo? Todo mundo fala, a pastagem está desmatando, é o gado que desmata. Esse aqui é o gráfico mostrando para vocês o tamanho, o crescimento ao longo do tempo do rebanho brasileiro e as áreas de pastagem no Brasil. No azul é o rebanho crescendo em produtividade por hectare. E a pastagem caindo, até 2022, ali esse gráfico. A pecuária brasileira aumenta em produtividade, independentemente da pastagem. Não precisamos de pastagem, mais pastagem para produzir mais. Porque estamos tecnificando a nossa pecuária, está cada vez mais tecnificada. A pecuária não precisa de mais área. É o contrário, está diminuindo a área de pastagem no Brasil. Como é que nós estamos causando desmatamento se está diminuindo a área de pastagem? Tem desmatamento. Mas não quer dizer que a pecuária precisa de desmatamento para crescer, senão esse gráfico aí é invertido. Esse avanço tecnológico da pecuária, que é essa linha azul, permitiu o seguinte, o que os técnicos chamam de efeito poupa-terra. É o seguinte, se eu consigo aumentar a produtividade, eu consigo usar menos área para produzir mais. Ou a mesma área produzindo mais. Então, eu reduzo o meu desmatamento. Se nós tivéssemos o mesmo parque tecnológico, mesmo capacidade tecnológica de produzir do passado, nós temos que aumentar a área de pastagem e produzir o mesmo. Como nós estamos produzindo de forma efetiva, eficiência, precisa de menos área. Nesse período aqui, ó, de 90...
1996 até 2022, por conta do avanço tecnológico, o que cresceu a pecuária, ela deixou de consumir o equivalente aos territórios da Alemanha, da França e do México juntos. Se hoje tivesse produzido a mesma quantidade de carne para nos alimentarmos aqui, com a tecnologia do passado, teríamos desmatado muito mais. E não está acontecendo isso por quê? Avanço tecnológico. Se não há tecnologia, o desmatamento vai aumentar. Então, quanto mais eficiente, mais produtivo formos no campo, menor a demanda por novos desmatamentos. Por isso que a gente não pode ser contra tecnologia na produção. Se eu baixar o nível tecnológico, baixar a produtividade, eu vou ter que crescer horizontalmente. Vai aumentar o desmatamento naturalmente. Então, nós temos que apoiar o produtor a ser mais eficiente na gestão dele, nos insumos, na tecnologia, assim por diante. Bom, mas o bovino ele emite muito gás de efeito estufa. O pum da vaca está causando aquecimento global. Primeiro que é a eructação, não é pum. É o que sai pela boca. Só que quem fala isso não conta essa história para vocês, que vocês ensinam na sala de aula, que é o maior milagre da natureza, a fotossíntese. O carbono que está no ar é sequestrado pelo capim, que a vaca consome esse capim, aí ele emite o metano volta para o ar. É o mesmo carbono. Não está adicionando um carbono novo na atmosfera, ele está reciclando o carbono. Por isso que chama ciclo biogênico do carbono. Petróleo é assim? Petróleo é um carbono que está milhões e milhões de anos debaixo da terra que nós estamos pondo no ambiente. Nós estamos botando carbono novo. Quanto mais combustíveis fósseis nós usarmos, quanto menos etanol, e quanto mais petróleo a gente usar, mais carbono no ambiente nós estamos colocando. Não é o boi e a vaca que está comendo, o capim que está sequestrando carbono do ambiente, devolvendo para o ambiente, está aumentando o carbono. Se isso não fosse verdade, a Embrapa ia ter aqueles 2 selos ali. Carne e carbono neutro. Existem formas de você trabalhar, de você produzir, em que você não está emitindo carbono no processo. Ou emite muito pouco, ou não emite nada, ou é negativo. E tem certificação de produção para isso, reconhecida internacionalmente, inclusive. Esse negócio é tão sério que existe agora uma entidade que chama The Dublin Declaration, na Irlanda, onde assinam 1.200, agora são mais. Mas no dia que eu tirei essa informação, 1.204 pesquisadores das diferentes universidades do mundo assinando o seguinte: os sistemas pecuários são demasiadamente preciosos para a sociedade para se tornarem vítimas de simplificação, reducionismo ou fanatismo. Essa declaração visa dar voz aos muitos cientistas de todo o mundo que investigam diligentemente, honestamente e com sucesso nas diversas disciplinas, a fim de alcançar uma visão equilibrada do futuro da pecuária. Precisou os cientistas se unir para explicar. Gente, está errado isso, não é verdade isso. Está aí, ó. Aqui é só uma das entidades que faz isso. Aqui tem mais 2. Ó. Associação dos Funcionários de Pecuária Sustentável, Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. As pessoas do setor estão se unindo, estão se trabalhando para desmistificar isso. Porque isso é uma falácia tremenda. Não é o boi que está causando aquecimento global. Não é deixar de comer carne que vai reduzir. Até a Alemanha fez um estudo. Se os alemães parassem de consumir carne bovina, qual seria o impacto na emissão? Redução. Menos de 1%. Ou seja, impacto nenhum. Ou mínimo, né? Olha aqui. Aqui é a análise do mundo, de todos os setores. Não tá legal para ver. Deixa eu ver se consigo tirar um zoom aqui. Olha lá, ó. Pecuária, 5,8% no mundo. Energia, petróleo, 73%. É por isso que as petroleiras investem rios de dinheiro para falar para você que você precisa pensar no que você tem que comer, porque você está causando o aquecimento global, não é o petróleo. Vocês sabiam que a Noruega é um país que depende muito de petróleo, né? Aliás, esse ano é o ano que vai ter mais investimento em prospecção de petróleo na Noruega dos últimos 15 anos. Quando a Noruega exporta petróleo,
A pessoa que consome o petróleo, quem importou, é quem fica com os créditos, ou seja, é a pessoa que fica com a conta de quem emitiu o carbono do petróleo. Não é ela que exportou. Ela exporta. Qualquer país exportador de petróleo, não é só a Noruega, tá? Quem é exportador de petróleo, exporta o petróleo. Ele emitiu metano, emitiu gás de efeito de estufa no petróleo, e o petróleo, quando queimar, vai causar muito efeito. Está aí. Só que entra na conta de quem queimou o petróleo, quem ligou a chave do carro. Não entra na conta de quem vendeu o petróleo lá atrás. E com a comida, como é que é? É igual? É o contrário. Quem produz alimento é que paga a conta da emissão. O cara, se a gente exportar um bifinho lá para a Europa, a conta daquele bifinho que o europeu comeu é nossa da emissão, não é dele. Conta boa, né? Está falando aqui que agora, recentemente, teve um fórum de florestas tropicais na Noruega para discutir a questão do carbono. Na Noruega, floresta tropical. Interessante, né? Pois é. Bom, mas a questão é essa. Os grandes emissores são o setor de energia, não é a produção de alimentos. E aqui eu trouxe um gráfico para vocês que eu tenho certeza que vai surpreender vocês. Olhem com muita atenção esse gráfico. Isso aqui é o seguinte. O verde é a emissão do mundo em gigas de equivalente CO2. Aquele 0,47767 é o agro brasileiro. Todo o agro brasileiro. Um dos maiores exportadores de alimentos, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. No total da emissão do mundo, nós representamos 0,93%. Rodrigo, não pode ser. Dados da IPCC, da FAO, todos os dados oficiais. Alguma vez vocês já ouviram isso? Não, porque na agricultura brasileira, tantos por cento da emissão no Brasil é do agro. É verdade, o agro pesa muito na emissão brasileira, proporcionalmente falando. Pesa mesmo. Mas o nosso impacto no mundo, o agro brasileiro, estou falando tudo, hein? Cana, laranja, tudo, mandioca, alface, boi, cabra, búfalo e marajó. Tudo. 0,9% das emissões do mundo. Ah, mas essa conta está errada. Tá bom. Sabe o que está faltando ali? O desmatamento, a conta do desmatamento. Porque se você desmata, você está emitindo. O pessoal costuma colocar a conta de todo o desmatamento na produção. Eu mostrei para vocês que não são os produtores que estão desmatando. A gente faz malandragem com terra, exploração imobiliária, grileiro, gente ilegal. Mas tudo bem. Sabe para onde vai aquele número? Menos de 2%. Como é que o Brasil, colocando toda a conta do desmatamento, toda, inclusive se desmatar na cidade, pôr a conta no agro, é o causador do aquecimento global? É só no nosso, né? Na Noruega não vai. Sabe o que é engraçado? Se a gente parar de produzir amanhã tudo, o Brasil passa fome e morre, e tantas outras pessoas no mundo não vão passar fome, eles vão pagar 4, 3, 2 vezes mais caro pela comida. E vai cair quanto a emissão de gás de efeito de estufa? Menos de 2%, 1%. Isso aí aumentou só quando a Rússia brigou com a Ucrânia. E os caras começaram a queimar carvão mineral de novo na Alemanha, na França e tudo mais. Foi muito mais que isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que chegam até a gente sem embasamento científico, sem fontes oficiais. Estão todas as fontes aí para vocês olharem depois. Senão a gente é enganado mesmo. Bom, esse cara aqui, ó, ele é Prêmio Nobel da Paz. Ele também é Prêmio World Food Prize, que é considerado o prêmio do alimento, da segurança alimentar. Ele falou o seguinte, ó: o exemplo da agricultura brasileira é uma história de sucesso. Posso dizer que o processo de conservação na agricultura brasileira foi feito de uma maneira muito apropriada. Disse o indiano durante o painel do tema de segurança alimentar e paz. Outro título sobre ele: o modelo do agro brasileiro deveria ser copiado na África, diz o Prêmio Nobel da Paz. Tem gente lá fora, muito bem recomendado, né, com um bom currículo, que está falando isso da gente. Aqui dentro a gente falando o contrário. Aqui tem um link, ó, de uma palestra que ele deu aqui no Rio Grande do Sul, faz 1 ou 2 anos. Aqui ele faz sérias críticas da forma como a gente abriu o cerrado brasileiro, com toda a razão. Mas mesmo fazendo crítica, ele não deixa de reconhecer que o nosso caso é um caso de sucesso, por causa da integração lavoura-pecuária, por causa da plantio direto e muitas outras técnicas que ele menciona nesse vídeo aí. Convido vocês, depois de receberem essa apresentação, clicar no link e assistir o vídeo. Vocês vão se surpreender com coisas muito legais que ele fala a respeito do Brasil, mesmo fazendo críticas.
Questão econômica. E aí, como é que é o agro na economia brasileira? 23%. Aqui, ó. Aqui é a participação do agronegócio no PIB brasileiro, na população ocupada, PO, população ocupada. Em 2023, a gente teve recorde da série histórica de gente trabalhando no agro. Percentualmente, em relação ao resto do Brasil, houve uma pequena queda no processo aí, mas em quantidade de pessoas, ó, aqui houve uma queda percentualmente, né? Agora não volta. Percentualmente, houve uma queda, mas em número de pessoas houve aumento. Os rendimentos mensais, estou falando de 22 para 23, tá? Rendimentos mensais dos empregados registraram um aumento dos empregados, 4,3% em comparação a 22, superando a média do país, que foi 4%. Ou seja, quem trabalhou no agro ganhou mais, aumentou o salário de quem ganhou no agro em 2023 em comparação a 22. O aumento de rendimento dos empregadores foi de 6,6%, abaixo do registrado no país, que foi de 10,8%. O ano passado, o trabalhador ganhou mais, proporcionalmente falando, com o empregador, por causa, a gente sabe, do achatamento de preços, né? Mas está aí, essa é a participação, a quantidade de gente que o agro emprega. E nas exportações, como nós somos? Esse gráfico à direita mostra aqui nós somos líderes em diversas áreas e tudo mais, né? Interessante. Mas eu queria mostrar para vocês o da esquerda. O da esquerda é da FAO, feito pelo Banco Mundial, e ele fala o seguinte: o Brasil, no ranking das exportações, ele é o terceiro colocado. Ele perde para os Estados Unidos e para a Holanda. No ranking das importações, o Brasil ele fica em 34º lugar. No balanço entre quem exporta e quem vende, olha quem é o primeiro colocado do mundo. Brasil. O Brasil é um exemplo de país que mais exporta do que importa alimentos. Eu não sei se vocês sabem ou se lembram, talvez, na década de 70 o Brasil era importador líquido de alimentos. A gente não conseguia alimentar a população sem importar comida. Hoje a gente exporta para mais de 190 países alimentos e outros produtos do agro. Olha que interessante, a participação das exportações no total produzido em percentual. O agro só exporta. É isso que as pessoas falam. Olha aí o que o gráfico está falando ali. Ó. Mercado interno, 81%. Mercado externo, 19% do total das exportações. Olha que interessante aqui. Ó. Aqui eu tenho trigo, arroz, feijão, milho e soja para mostrar para vocês. Qual é a participação no consumo interno? Aí você fala, Rodrigo, o trigo é legal. Mas como é que a gente fica com mais de 100%? É porque a gente importa. Então, 129%, né, é consumo. Arroz, 100%, quase 100% do arroz fica no Brasil. Feijão, quase 90%. Milho, 75%. Soja cai, 38%. Mas aqui no gráfico à nossa esquerda, ele mostra que mesmo a gente aumentando consideravelmente a exportação de soja, o consumo de soja per capita no Brasil aumentou. Nós conseguimos aumentar de forma agressiva a exportação de soja, trazendo divisas para o nosso país, ainda aumentando o consumo, aumentando a oferta desse alimento para o brasileiro. Rodrigo, mas eu não como soja. Aguarde os próximos capítulos. 73% da produção da indústria de alimentos é para abastecimento interno. Inclusive, alimento, o que chamam de commodities, o alimento cru, vamos dizer assim, também pode ser chamado dessa forma, e o que é industrializado fica no Brasil. O Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo. O pessoal fala, exporta milho, exporta grão, não tem valor. Tinha que industrializar o alimento para exportar. Pois é, a gente não consegue industrializar tudo que a gente produz. Mas, ainda assim, o que a gente consegue industrializar nos torna o maior exportador de alimentos industrializados, alimentos que foram processados. De alguma forma foram processados. Ou seja, foi agregado valor nele. Mas só faz isso porque a gente financia o agro. O dinheiro não fica para o povo e vai para o agro. Se vai para o agro alimenta, volta para o povo. Mas será que a gente usa tanto dinheiro assim do povo para produzir o agro? Aqui, estimativa de suporte ao produtor entre 2017 e 2019 em percentuais. Isso quer dizer o seguinte,
Quanto do faturamento bruto do produtor veio de financiamento? Na Noruega, 58%. 58% do faturamento vem do financiamento. A conta não fecha. No Brasil, 1%. 1% da receita total de um produtor vem de financiamento. Ou seja, qual é a participação do financiamento no total produzido? Entre 2017 e 2019, a taxa de proteção do Brasil foi de 1,1% do valor bruto da produção. Ou seja, foi financiado, foi assegurado para o produtor o equivalente a 1,1% do valor total da produção. É nada. O que é produzir muito mais. No passado, a agricultura financiou o desenvolvimento industrial. No presente, o agronegócio promove o desenvolvimento regional e setorial do país, bem como gera emprego, renda, divisas e economia. Está lá o arquivo da OCDE. O Brasil subsidia pouco sua produção, comparativamente ao resto do mundo. Está lá, é verdade, olha os gráficos ali. O Brasil, comparado com outros países, é um dos que menos subsidia. O Brasil e Nova Zelândia são os que menos subsidiam a sua produção interna de alimentos. Na verdade, do total que é financiado, 1/4 é dinheiro público, 3/4 é dinheiro privado, inclusive. Aqui é quem produz. Tem outra falácia, que é o seguinte: 70% dos alimentos é feito pela agricultura familiar. Isso é mentira. Está aqui os dados. Inclusive, tem um artigo do professor Hoffman, encontrei o filho dele ontem, por acaso, em Piracicaba, publicado. Ali, o artigo está escrito ali embaixo, o artigo. E ele fala, com todas as letras, é falso essa afirmação. Porque ele explica no artigo dele, publicado no Unicamp, por que isso é falso. Para quem acha que ele tem algum tipo de viés ideológico, sabe que ele é comunista e foi preso na ditadura. E ele que está falando isso. O Brasil, no passado, ele tinha uma participação muito grande na agricultura familiar. Veja ali, o feijão preto, 76%, mandioca, 83%, café robusto, 55%, banana, 54%. Aí, mais para frente aqui, a gente for olhar o feijão preto, cai para 42%. A mandioca cai para 70%, de 83%. A soja era 14%, agora é 9%. O café arábica manteve. O que aconteceu foi o seguinte: a produção foi crescendo de forma tão agressiva que a participação, o percentual da agricultura familiar ficou menor. Não é que eles produziram menos, deixaram de produzir. É que a produção empresarial, comercial ou em larga escala aumentou demais. É só isso. Então não dá para você afirmar de forma alguma, por nenhuma conta que você fizer, nem por quantidade, nem por consumo, nem por valor, que a agricultura familiar alimenta 70% do Brasil. Aliás, as pessoas nem sabem o que é agricultura familiar. Vocês sabem? Olha lá. Para ser agricultura familiar, você tem que ter até 4 módulos fiscais. Cada município do Brasil tem um tamanho de módulo fiscal. Você pode chegar no Pará e achar uma fazenda de 450 hectares e é 4 módulos fiscal. É agricultura familiar. Você pode encontrar uma fazenda de 22 hectares ou menos em Olambra e é familiar. Só que emprega 120, 50 pessoas, por exemplo. Tem fazendas na área irrigada do Nordeste brasileiro que tem 300 hectares, tem 4.000 funcionários. É familiar, se for seguir aquela regra. Mas a verdade é a seguinte: tem que predominar a mão de obra familiar, ou seja, a família tem que estar lá, a renda mínima tem que ser oriunda do negócio, né? O mínimo tem um mínimo, né? Não pode ser tudo, não pode ser vindo de fora a grana e ganhar na fazenda também. Né? E a direção tem que estar sob o domínio da família. Isso é agricultura familiar. A participação da agricultura familiar diminui nos 2 últimos censos agropecuários. Né? O valor de toda a produção agrícola, o valor da produção da agricultura familiar corresponde a menos de 25% total das despesas das famílias brasileiras. No total que o brasileiro gasta para comer alimento, 25% ou menos é da agricultura familiar. É importante isso. A agricultura familiar é fundamental. Só que dizer que ela é responsável por 70% está errado. É só isso. Ninguém quer desmerecer a agricultura familiar. Muito pelo contrário. O agro é um só, não importa o tamanho da fazenda. Todo mundo é produtor rural, todo mundo trabalha, todo mundo está no mesmo mercado, todo mundo tem que vender, tem que comprar insumo, é igualzinho. Muda o tamanho, o porte, a capacidade financeira de investimento, mas todo mundo é agro. Porque todo mundo produz e vive disso. A não ser quem é de subsistência. 73% dos estabelecimentos agrícolas produtores de soja no Brasil têm menos de 50 hectares e podem ser caracterizados como minifúndios. É o pequeno produtor rural. 73% das fazendas que produzem soja no Brasil é pequeno produtor rural. Sabe qual é a maior fonte de renda do produtor da agricultura familiar no Brasil?
Bovinocultura. 34% do faturamento da agricultura familiar no Brasil vem da agricultura. Em segundo lugar, 14%, soja, milho, 7%. Ou seja, as atividades agrícolas que mais ocupam área no Brasil, né, que o pessoal fala, extensiva, grande escala, são as 3 principais fontes de renda da agricultura familiar. Olha como é que é importante a pecuária, a soja, o milho, para quem é pequeno produtor. Imagina se alguém falando, vamos parar de produzir soja no Brasil. Vai quebrar muito mais pequeno produtor do que grande produtor, você pode ter certeza. Trabalho, anágua, escravo. Isso aqui dá um BO danado nas discussões, tem muito material didático isso. Isso aqui tem muita falácia também. Primeiro que as pessoas colocaram esse termo de propósito para remeter à escravidão na nossa cabeça. Se o cara trabalha sem carteira assinada por um período X, trabalha análogo escravo. Se ele chegar e tiver um bebedor para 15, não tiver um bebedor para 8, trabalha análogo escravo. Se ele for dormir no alojamento, a porta tiver tantos centímetros a menos de largura, trabalha análogo escravo. Tem uma série de coisas que o fiscal do Ministério do Trabalho vai lá e fala, não está conforme. Se não está conforme, trabalha análogo escravo. Não estou dizendo que não tem sacanagem, tem muitas sacanagens no campo. Aliás, é no campo onde tem mais trabalho análogo a escravo. Está lá o dado. 88% das ocorrências de trabalho análogo a escravo no Brasil foi no campo. E esse é o nosso pior número. E eu estou aqui para mostrar para vocês, porque eu falei, a gente não quer esconder debaixo do tapete os nossos problemas. A gente quer conhecê-los e queremos solucioná-los. E esse é o maior problema do agro hoje. O agro representa 88% disso aí. Mas é representativo no agro? Olha aqui. 23% também. Número de ocorrências representam 0,51% dos estabelecimentos rurais do Brasil. Todo esse trabalho escravo que dá, ocorre em menos de 1%. Menos de 1% dos empregadores rurais cometem essas barbaridades. Se tiver algum empregador na cidade que faz isso no ramo de farmácia, todas as farmácias da cidade não prestam? Se tiver uma escola aqui que faz isso, todas as escolas de bebedouro não prestam? Então, uma coisa é número total. A outra é quanto representa isso em relação à realidade. O agricultor brasileiro não é escravocrata coisa nenhuma. É uma sacanagem falar que o agro escraviza as pessoas. Tem 0,5% da turma do agro que faz sacanagem. Mas não é o agro inteiro. Assim como não é o desmatamento. Esses números nunca chegam para a gente, né? Todos esses dados são dados oficiais, você encontra no site do Ministério do Trabalho. Está tudo lá, só você conferir se está errado na minha conta. A questão social ainda. Agro e IDH. Produção de soja e IDH. Mato Grosso do Sul comprova a relação positiva. Centro-Oeste ruma para ter a menor desigualdade do Brasil, no rastro do sucesso do agronegócio. O fato do agro estar indo para o centro-oeste do país, levando emprego, levando renda, levando oportunidade, está melhorando a condição de vida das pessoas naquela região. O agro eleva o PIB, renda e população. Desigualdade cai onde o setor mais avança. Rodrigo, mas isso é notícia de jornal. Isso não é dado oficial, não é científico. Tudo bem. Eu tenho outros dados aí. Aqui é um dado científico provando isso aí. Onde o índice, o IDEB, né, que é a educação básica, também IDH, comparando os países que são os municípios que tem do estado, de cada estado, Piauí, Maranhão, Mato Grosso, os que são fortemente agro, como é que é o IDH e o IDEB lá? Todos os municípios onde o agro é mais forte têm um melhor IDH e melhor IDEB que o outro município, que o agro é fraco. No Piauí, no Maranhão, no Mato Grosso do Sul, por aí está. Todos os dados oficiais. Esse é um negócio muito legal que ninguém sabe. Ninguém fala isso. Tinha que ser falado o tempo todo. Isso aqui é o peso da cesta básica no salário mínimo. Comparando com dados atualizados, né, corrigidos, de 73 até 2021. Isso é dado do Diese, tá? Segundo os dados do Diese, o preço da cesta básica, deflacionado pelo IGPDI, ou seja, corrigido pela inflação, passaram de R$ 1.054,75 de reais no início da década de 70 para R$ 599,41 em dezembro de 2021. A participação do custo da comida no salário mínimo caiu para 43%. Sabe o que é isso? Sobra mais dinheiro para o trabalhador comprar outras coisas. Comprar um ventilador, pagar um carnê, não sei. Não gasto como quer.
Mas porque a comida caiu de preço de 70 para cá, está sobrando mais dinheiro. Todos os dados oficiais. Está tudo aí as fontes para você checar. O alimento produzido no Brasil é um dos mais paga impostos no mundo. A média da carga tributária sobre alimentos industrializados no país é de 24%. Alimentos e bebidas. Nos demais países, especialmente na região da OCDE, é 7%. Nós estamos discutindo muito sobre imposto sobre alimentos ultimamente, não estamos? O nosso já é muito mais caro que em outros países. Isso torna o alimento cada vez mais caro. Isso pesa na hora de comprar comida, com o peso do imposto, ou não? Vamos falar da questão tecnológica. Aqui eu vou falar de inoculantes biológicos. Tinha vários slides que eu tive que cortar. O Brasil é líder mundial em diversas categorias de uso de insumos biológicos, não químicos, na agricultura. Está à frente dos Estados Unidos e Europa em diversas categorias. E a gente tem uma pesquisadora aqui, Mariana de Hungria, formada em Piracicaba. Olha a quantidade de prêmio que essa moça tem, essa senhora. Acabou de ganhar mais um agora na Europa. Ela desenvolveu o inoculante biológico e a inoculação da soja, e você trata a semente da soja com esse produto e você planta. E com isso você não precisa adubar com nitrogênio a cultura da soja. Essa descoberta científica, essa brasileira, gerou essa economia aí, 26,7 bilhões por ano na soja, mas quase 1 bilhão no milho. E ainda de quebra, reduziu as emissões de CO2. O agro no Brasil é feito com ciência faz muito tempo, desde que surgiu a Embrapa. E essa moça trabalha na Embrapa, essa agrônoma. Então, assim, nós estamos num processo muito grande, muito veloz de ter novas tecnologias cada vez mais sustentáveis. A participação aqui, o Brasil foi o primeiro país a usar em grande escala controle biológico de pragas na cana, aqui, a região de cana aqui, as vespinhas. Podia estar pulverizando um monte de inseticida, né? Reduziu. Isso é desde a década de 70 que acontece. E ninguém fala nada. Bom, por que a soja? A soja que todo mundo fala mal da soja. Por que soja? Porque soja, pessoal, é a fonte mais barata de óleo, proteína vegetal que existe. Não é porque alguém é dono da semente da soja e quer vender soja. A soja, essa planta maravilhosa que foi melhorada geneticamente por cientistas, ela é extremamente eficiente. Então, ela produz muito proteína vegetal por hectare e óleo vegetal por hectare de forma barata. É por isso que a soja é campeã na área de produção no Brasil. Ninguém planta soja porque gosta da soja. É porque ela é eficiente, ela dá dinheiro para todo mundo. Olha a cadeia que essa soja faz. Aqui está descrevendo qual é o caminho da soja, se é exportado, se não é, quanto vai para o mercado interno, quanto daqui dentro é industrializado e é exportado. Não produz soja para exportar. Não é verdade. A participação é muito grande na exportação. Nós mostramos no slide anterior. Só que não quer dizer que a gente exporta tudo. Isso não fica nada para ninguém aqui. Rodrigo, mas eu não como soja. Tudo bem, aguarde as cenas dos próximos capítulos. E a pecuária? Aqui é um material americano. Aqui eles falam o seguinte, do boi, depois que ele vai para o frigorífico, os insumos, resíduos, subprodutos atendem 49 segmentos industriais diferentes, de tinta, fogos de artifício, remédio, muito material de cosmético, mas muita coisa mesmo. No Brasil não é tão bom assim a nossa indústria, mas ela também representa uma quantidade muito grande de outras, ela sustenta outras indústrias. Se não tiver esse boi produzindo essa quantidade de resíduo, vai ser outra coisa que a indústria vai comprar. Você pode ter certeza que ela compra porque isso aqui é mais barato. Não é porque ela gosta do boi. Então, se não tem o boi na cadeia da produção, a gente vai comprar outros insumos mais caros. Se não tem a soja, vamos comprar uma fonte de óleo mais cara, uma fonte de proteína vegetal mais cara. Essa é a verdade. Essas culturas, essas atividades estão aí porque elas são eficientes. Geram baixa despesa para quem vai comprar o produto final. É por isso que ela está aí. A indústria não vai comprar o mais caro porque é bonito. Ela vai comprar o que é mais barato. Que o barato é o mais eficiente. Eu estava trabalhando domingo na minha casa e meu filho estava irritadíssimo, porque eu tinha aprendido a jogar xadrez com ele e eu deixei ele vir navios. Eu fiquei incomodado, falei, pô, filho, estou montando uma palestra aqui. Ah, pai, mas eu trabalho, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Você vai me ajudar a fazer a palestra. Como? Vamos comigo no supermercado.
Em 41 minutos, eu fiz uma caça ao tesouro com meu filho no supermercado lá de Campo Grande. Em 41 minutos, a gente levantou todos... Eu não comprei isso aí, tá, gente? Gastei 1 hora para devolver na prateleira no lugar certo. Todos esses produtos, sem exceção, todos, têm soja. Todos. Vou ler aqui, para não passar batido, porque a imagem não está boa. Amandita, amendoim, atum em lata, azeite, batata frita bis, bisnaguinha, caldo de galinha, clube social, farinha de trigo, farofa, feijoada em uma lata, frutose, fubá de bolo, gelatina, granola, ketchup, Kit Kat, leite condensado, leite de soja, M&M, macarrão, miojo, missô, claro, né? Molho agridoce, molho de pimenta, molho de salada, molho de tomate, mostarda, Nescau, óleo, pão de forma, pipoca, rosquinha, salsicha, shoyu também, claro, sardinha em lata, sucrilhos, todinho, bolacha wafer. Tudo isso aí tem soja. Se não tem soja, vocês iam pagar muito mais caro nesses produtos aí. Se é que vocês compram esses produtos. Acho que vocês não compram chocolate aqui, não, né? Ninguém gosta, né? Pois é. Exatamente. Também não gosto. Eu não gosto. Tá aí, ó. Então a gente come soja assim, gente. Como é que você usa? Usa óleo na industrialização, usa fonte proteica, vegetal, e a fonte mais barata é a soja. É por isso que esse material, esse preço que ele está hoje, senão era mais caro. A gente tem que entender que no agro, as culturas elas fazem parte de uma cadeia. É por isso que existe o agronegócio. Vocês sabem exatamente qual é a diferença de agronegócio para agropecuária? Alguém sabe? Agropecuária que é feito dentro da porteira, dentro da fazenda. Agronegócio é uma atividade, qualquer atividade que só existe porque tem produção no campo. Seja antes da porteira, fornecendo insumos e serviços. Por exemplo, uma pessoa que produz semente, ou quem produz um pesticida, né? Ele é do agro. Aí tem no campo. E depois do agro? Garçom trabalha no agronegócio ou na rede de varejo e restaurante? Garçom é do agronegócio? O restaurante só existe porque alguém produz comida para ele vender. Senão, não existiria. Então, o agronegócio é assim. Tudo que está envolvido na cadeia só existe porque alguém produziu no campo. Ah, Rodrigo, mas se eu quiser produzir no quintal, eu produzo. Tudo bem, só que você virou produtor rural. Está produzindo comida no campo, no quintal. Entendeu? Entendeu a conexão? A gente não quer falar, o agronegócio é para dominar o mundo. Não é isso. É uma cadeia de negócio, uma cadeia econômica. Uma coisa está interligada com a outra. Onde é que mora quem trabalha no agronegócio? Onde mora quem trabalha no agronegócio? 51% de todo aquele pessoal que eu mostrei lá, a quantidade enorme de pessoas que trabalham no agronegócio, 51% mora na cidade. O agronegócio está do seu lado, no seu vizinho, você não sabe. Não existe uma coisa diferente. O pessoal do campo, o pessoal da cidade, está tudo interligado. Se não tem alguém na cidade para produzir insumos para o campo não produz. Se o campo não produz, não tem gente trabalhando em agroindústria na cidade, não tem gente se alimentando. É tudo interligado, não é separado. Então, a gente come soja. Aqui, ó. Segundo os dados da FAO, cada tonelada de fertilizante mineral aplicado por hectare produz o mesmo que 4 hectares sem adubação. Estão entendendo o que quer dizer isso aí? O pessoal tem uma teoria que fala mal de usar fertilizante. Sem nenhuma prova. Pode. Assim, pode contaminar. Pode. Não tem dados que contaminou. E pior, contaminou e está no nível tóxico. Porque contaminar pode estar. Eu posso estar contaminado de um monte de coisa, mas não está no nível tóxico. Eu posso comer uma bolacha, tem chumbo na bolacha. Eu estou contaminado com chumbo, mas não está me matando. Tudo depende de quanto. É igual o negócio da dose. Você aplicando o antigo Baygon, SBP, na sua casa, você aplicou mais por hectare inseticida aqui na fazenda. E na fazenda tem uma parte que perde, né? Não vai para a planta. Está aí. Falar mal de fertilizante quer dizer o seguinte: vou produzir menos por hectare, vou precisar de mais área, vou desmatar mais área para produzir a mesma quantidade de comida. É simples assim. E aí tem gente que não acredita. O presidente desse país aqui, ó, antigo Ceilão, chama Sri Lanka, agora, em 2022, ele resolveu, o nosso país vai ter produção orgânica. E na produção orgânica não admite-se fertilizantes.
Ele foi arrancado da cadeira porque o povo estava passando fome. Isso aconteceu em 7 meses, não precisou nem virar um ano para dar errado. Eles cortaram a produção o uso de fertilizantes na produção de alimentos e o povo do país passou fome porque não tinha comida, porque o cara resolveu não adubar a planta. Fora uma série de reações em cadeia que foi quebrando a economia. Lembra que eu falei que está tudo integrado? Se você derruba uma cadeia que tem 3 pernas, derruba uma, o banco cai. Está aí, ó. A quantidade, isso aqui é notícia internacional, inclusive. Ó. Houve uma revolta no Sri Lanka, o cara tiver que arrancar o cara de lá. E não foi assim, um ano depois, não foi com 7 meses, gente. 7 meses, faltou comida, o povo começou a passar fome, gerou inflação no país, teve uma série de outras cadeias que foram prejudicadas e arrancaram o presidente lá de cima. Foi em 22, não foi há 500 anos atrás. Pesticidas, cara, isso aqui dá uma dor de cabeça, porque todo mundo foi catequizado desde o ventre da nossa mãe, que pesticida faz mal, só mal, e sempre fará mal, e não tem o contrário. É mais religioso o negócio. Ninguém estuda o assunto para saber o que é mal, se faz mal, quanto faz mal, e fala, faz mal, acabou. Olha lá o que faz mal. Ó. Peste negra. Foi uma doença, uma bactéria, que veio numa pulga, morreram centenas de milhares de pessoas na Irlanda. Aconteceu 2 vezes. Ali, outro fungo. Se naquela época tivesse algum pesticida, mesmo que fosse biológico, não importa, um pesticida, porque biológico também é pesticida. É agrotóxico. Está na lei. Usou para controlar uma praga, é agrotóxico. Quem inventou o termo agrotóxico foi um professor meu que faleceu esse semestre. E ele criou o nome agrotóxico justamente para criar essa informação. Olha, faz mal. E agora é o nome oficial. O oficial é defensivo agrícola, pesticida, agrotóxico, agroquímico. No mundo inteiro é pesticida, só que a gente fala agrotóxico. O mundo inteiro usa o termo pesticida. No Brasil se usa agrotóxico. É do mal. Isso aqui é dado da FAO. A FAO estima que até 40% das culturas alimentares são perdidas anualmente devido a pragas. E isso que a gente está usando pesticida. Se não estivesse usando, imagina quanto seria. O Brasil é o maior consumidor de pesticida. É verdade. Quando alguém fala para você, o Brasil é o maior consumidor de pesticida, de agrotóxico que seja, é verdade. Ué, um dos maiores produtores do mundo de alimento, também um dos maiores consumidores de semente, também um dos maiores consumidores de fertilizante, também um dos maiores consumidores de trator, também um dos maiores que tem gente trabalhando no campo. E por aí vai, porque a gente é grande. Por isso tem muito pesticida. E tem uma diferença. No Brasil, a gente consegue fazer até 3 safras, dependendo da área. Geralmente, a gente faz em 2 safras e safrinha. Então, na mesma área, a gente planta mais de uma vez. Então, a gente usa mais de uma vez. E nós vivemos num país tropical, onde as pragas e doenças são enormes e constantes. Não é igual na Europa ou na Rússia, que seja, onde tem um inverno que, queima tudo e depois volta do zero de novo. Não estou dizendo que não tem praga lá, mas lá tem um inverno rigoroso que ajuda o produtor rural. Eles usam menos por causa disso. Não é porque a gente é burro e usa mais. Aliás, deve ter produtor aqui. Pergunta para o produtor se ele prefere aplicar o herbicida, o inseticida, ou não precisar fazer isso. 20%, 30%, 35% do custo, é isso aí. É caro. Ninguém quer gastar dinheiro com isso aí, não, cara. É muito caro. A pessoa que me sucedeu que estava falando, olha, hoje tem drone que fica estudando onde jogar para não é com essa visão ecológica, não, é para não gastar, porque é caro. Lógico que a consequência é uma coisa muito boa, por ser ecológico. Mas é porque é caro. A gente não quer usar. A gente é obrigado a usar, senão não produz, está lá. 40% a gente perde por praga. 40% já perde. Imagina se não tivesse isso aí. Só que é o seguinte, no mesmo dado da FAO, está o site ali para vocês entrarem, esse dados de 24, você vai encontrar assim, ranking dos países que usam quilos de agrotóxico por hectare. O Brasil cai de 1º para 16º. E aí? Quem está usando mais? Está vendo aqui? Ó, talvez você esteja enxergando quem está na frente do Brasil. Ele chama Japão. Vocês sabem qual é a longevidade da população japonesa, né? Nós estamos longe, né? Eles usam muito mais pesticida que a gente. Deve estar fazendo muito mal para eles. Só que tem um detalhe, está errado o dado da FAO. Nós fomos estudar os dados da FAO, e a FAO faz o seguinte, a conta que ela faz é assim, total de quilos de pesticidas por área de cropland. Cropland é produção de grãos.
Todos os países é analisado por isso. Só que a gente planta cana, a gente planta mandioca, a gente planta laranja em grande escala, tomate em grande escala, outras culturas em grande escala. E aí, quando você vai fazer a conta certa, para o mesmo ano base, o dado é 24, mas o ano base é 21, para a FAO é cropland, então a gente tem 66 milhões de hectares. Quando você põe os dados da Conab e do IBGE só de cropland, vai para 86. Por quê? Porque a FAO pega um dado errado. Tem um dado que não vai às culturas de inverno do Brasil. Não está na conta o trigo, não está na conta o centeio, a aveia. A conta da FAO está errada. Mas aí, quando você põe os outros dados, botando toda a questão de tomate, mandioca, que seja, a gente vai para menos, a gente vai abaixo do 27º lugar. Então, o Brasil é o maior consumidor, mas em uso por hectare ou por quilo de produto que você quer, nós estamos lá em 16º, 27º lugar. É um uso eficiente, usa de forma séria. Ah, mas a gente usa substâncias proibidas. Nós usamos substâncias proibidas. O jornal fala isso. Mostra um documento que está escrito assim, proibida, ou a palavra banida. Não tem um documento falando isso daí. Nada. Todo país tem os seus métodos de controle. No Brasil, tem que passar pelo IBAMA, pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura para ser aprovado. Os outros países passam por uma entidade só. Olha o tempo para aprovação. No Brasil, para você aprovar um pesticida para ser usado, demora quase 7 anos. Na Argentina, menos de 2. Austrália, menos de 3. Canadá, 3. Na Europa, 3,5 anos no processo, você mandar um pesticida para ser aprovado, para ser usado. O Brasil é o mais rigoroso no controle, por isso que demora para ser lançado. E eu falei que eu ia mostrar as verdades, né? Está lá. Apenas uma substância usada no Brasil, no agro brasileiro, hoje, não está registrada em nenhum dos outros países mencionados ali, como Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália e União Europeia. Não está registrado. A palavra é registrado, não é que foi banido. É isso. Só que quem quer detratar o agro fala, não, o Brasil usa pesticida que foi banido. Não tem banido em lugar nenhum. É só, ou o cara não tem inglês, né? Não sabe traduzir. Essa é a verdade. Pessoal, o agro é paz. Quem fala isso é o Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura. Concordo com ele. O agro é parte da solução da transição energética. O Brasil tem umas melhores, como é que eu posso dizer, matriz energética e matriz elétrica do mundo, graças à energia produzida no agro. Nós somos incomparáveis em produção de energia, porque tem etanol, porque tem a hidráulica. Estou falando de fontes renováveis, mas boa participação disso é do agro também. O agro é parte das soluções de mudança climática, mas sem educação não há solução. Um país só vai alcançar o seu desenvolvimento sustentável com uma cultura que trabalhe por isso. E a cultura de um país passa na sala de aula, passa na mão de vocês. Vocês estão formando as pessoas do futuro. As pessoas do futuro podem ser aquelas que vão trazer soluções ou aquelas que vão deixar passar batido. E a nossa maior preocupação é o seguinte: nós temos uma série de problemas no agro, nós temos uma série de desafios no agro. Para a gente continuar nesse processo de intensificação com base em tecnologia, e cada vez usando mais tecnologia sustentável, a gente precisa de cientistas, a gente precisa de pessoas que se interessam em resolver problemas para o agro. Se desde a primeira série a criança for assim, olha, o agro é do mal, o agro é o vilão, o agro é do mal. Segunda série, terceira série, quarta, quinta, sexta, o tempo todo falando isso para a criança, ela não quer saber do agro. Ela vai criar uma ojeriza aquele ambiente, e, em vez de ela ser uma pessoa que vai lá ajudar a resolver o problema ou ajudar a gente a caminhar para o desenvolvimento sustentável, ela é uma pessoa que vai focar para outra coisa. E aí o agro vai ficando para trás. Inteligência, vai ficando cada vez menos pessoas colaborando. A gente não quer esconder os problemas do agro. A gente só quer que no material didático esteja o que a ciência diz. A gente não quer ver no material do agro coisas do tipo assim: a soja do Mato Grosso do Sul é cultivada com sangue de crianças indígenas, para uma criança de 6 anos ler. A gente não quer que uma criança de 7 anos leia no material didático: por onde o boi passa, causa desertificação. Não dá, né, gente? Como é que a gente vai formar pessoas ensinando as pessoas errado?
Temos que ensinar certo, em português, em matemática, em ciência, geografia e história. Pessoal, por favor, eu estou aberto a perguntas. Muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos.